O Brasil tem uma das maiores cargas tributárias do mundo e, visivelmente, o contribuinte não tem o retorno do dinheiro que paga ao governo. E para entender melhor o problema no nosso país do imposto, converso com o professor de Direito Tributário e advogado Luciano Dias Bicalho. Luciano, primeiramente, queria agradecer por você receber a expressão. Eu agradeço, eu estou à disposição. Sempre um prazer. Então, para começar, o que é a carga tributária? Na verdade, a carga tributária é o total de tributos que incidem sobre as mais variadas ou os mais variados signos de riqueza que existem no Brasil. Então, na verdade, é o conjunto total, né, de tributos, e aí quando nós falamos tributos nós inserimos aí as taxas, os impostos, as contribuições que estão a cargo da sociedade e que custeiam as atividades do Estado. Isso seria basicamente o que nós chamamos de carga tributária. Professor, a carga tributária em 2009 chegou a 35,02% do PIB. O que isso prejudica na economia? Bem, quando nós comparamos a nossa carga tributária em face do PIB, a primeira ponderação que nós temos que fazer é que nós comparamos em razão do PIB formal que o Brasil tem. Porque, na verdade, o Brasil hoje ainda é um país ainda de grande informalidade. Então, existem várias atividades econômicas que ainda não se veem inseridas dentro do PIB e, portanto, não se veem tributadas. Mas tendo feito essa primeira ponderação, o nosso percentual, se comparado com outros países que fornecem aos cidadãos o mesmo nível de prestação de serviços, nós temos uma carga tributária alta, mesmo que ela incida somente sobre o PIB formal do país. Ela é maior que países desenvolvidos, por exemplo. Certamente, e não só nessa questão, mas é uma questão de comparação entre os serviços que nós prestamos e aqueles que recebemos. Porque existem países desenvolvidos que, inclusive, têm carga tributária muito superior à nossa. Mas se nós formos comparar com países em desenvolvimento, e compararmos com países latino-americanos, ou com a própria China, ou com a própria Índia, nós vamos perceber que a nossa carga tributária em termos percentuais ao PIB formal é muito elevada. Tem a questão de que o brasileiro trabalha 4 meses do ano para poder pagar os impostos. Isso confere? Sim, se nós partimos do pressuposto que nós estamos com 35% do PIB e que basicamente os trabalhadores formais que têm carteira assinada, que recolhem tributos, os funcionários públicos realmente recolhem basicamente não só nos seus salários, né? Porque você tem o imposto de renda, que para um salário mais elevado é de 27,5%. Você tem as contribuições previdenciárias, seja para os empregados privados, seja para os empregados públicos. E você tem uma carga tributária que talvez seja mais perniciosa, que é aquela embutida dentro dos produtos que são adquiridos diariamente pelos nossos cidadãos. A pessoa paga e nem percebe que está pagando. Na questão do consumo, esses impostos, eles atrapalham também a questão da economia, de girar o capital da economia, já que o imposto é elevado? Não, certamente, quando se discute tributação, realmente há uma discussão muito grande qual seria ou deveria ser os signos de riqueza, ou seja, quais os aspectos que deveriam ser tributados. E o Brasil optou basicamente por tributar o consumo e a renda. E se nós fazemos isso no consumo, nós aumentamos o custo da circulação das mercadorias. E também devemos lembrar que o Brasil optou também por uma tributação sobre as folhas de salário, ou seja, contribuições previdenciárias sobre os salários dos trabalhadores. Isso acaba também por não incentivar ou desincentivar a formalização dos empregados. Porque fica caro para o empregador essa formalização, porque ele vai ter um componente tributário ali das contribuições previdenciárias. Então é pernicioso. Hoje, como nós fazemos, é usual, são essas as opções que existem no mundo, né? Talvez o que nós poderíamos ter um pouco mais é uma tributação sobre o patrimônio e desonerar um pouco o consumo e desonerar o trabalho. Seguindo exemplo de países desenvolvidos que cobram sobre o patrimônio. Sim, cobram mais sobre o patrimônio, porque tributos, por exemplo, se você for na Europa, que hoje tem quase uma economia integrada, você também tem tributos que incidem sobre o que a gente chama de valor agregado, ou seja, sobre a circulação de riquezas, né? Mas são tributos um pouco mais sofisticados do que nós temos hoje no Brasil. Não é questão de sofisticação por ser melhor porque está no estrangeiro, não. É porque ele compreende o princípio constitucional básico da capacidade contributiva e procura adequar a tributação à capacidade contributiva. Para você ter uma ideia, hoje, se nós pegarmos a carga tributária de 35%,
nós estamos fazendo em comparação ao PIB. Mas se nós formos comparar a carga tributária em razão da remuneração do funcionário, do empregado, do contribuinte, você vai perceber que quanto mais baixa for a classe econômica, maior a carga tributária que ele suporta. Aí você se pergunta, não, mas ele não paga imposto de renda. Tudo bem, não paga imposto de renda, mas embutido em tudo que ele adquire e com uma renda pequena, tem ali uma carga tributária muito grande. Na luz, no telefone, no arroz, no feijão, ele compra tributos embutidos ali dentro, que às vezes não são nem de conhecimento do cidadão. Isso não seria jogar contra o patrimônio, não? Porque você cobra mais do trabalhador comum, o assalariado. Você não prejudica muito ele a economia por si só, porque não reflete na economia por um todo? Bem, certamente, se nós pensarmos na tributação, porque na verdade a tributação tem dois objetivos básicos. Primeiro, ela é arrecadar recursos para fazer frente às despesas do Estado. Essa é uma das funções principais. Mas a tributação também tem um caráter que nós chamamos de um caráter extrafiscal, que é de conduzir, de direcionar a economia, os contribuintes em uma determinada direção. Se nós tivermos uma tributação que privilegia ou que prejudica a circulação de mercadorias, a contratação e a formalização de empregos, fatalmente nós induziremos a sociedade a não dar uma atenção adequada ou não poder utilizar adequadamente destes benefícios ou dessas circunstâncias. Então, certamente, prejudica, de uma certa forma, a própria arrecadação. A carga tributária brasileira cresceu muito no período pós-Plano Real. Por quê? Porque nós tínhamos, na verdade, uma carga tributária escondida, que era a carga tributária que ninguém via, que era da inflação. Na verdade, a indexação da economia permitia ao governo gastar recursos que não tinha, porque ele arrecadava no dia 1º e quando ele ia gastar no dia 10, aquele dinheiro que ele tinha já era menor, ou vice-versa, ele gastava no dia 1º ou emprestava um dinheiro. Então nós tínhamos um imposto inflacionário que era sempre embutido e favorável ao poder público, que tinha a capacidade, ele, de indexar os seus recursos, mas a sociedade não, especialmente a classe média e especialmente os mais pobres. Então você tinha um imposto inflacionário. A partir do momento que a inflação desapareceu, você teve que fazer frente às despesas que continuam crescendo e que são necessárias e são imprescindíveis com a arrecadação direta dos tributos. Então a gente paga o ônus da inflação até hoje em questão da carga tributária. Sim, na verdade o que acontecia é que a inflação era como se fosse uma fonte de receitas para o poder público, mas era uma fonte de receitas absolutamente perniciosa, porque quem tinha condições econômicas e financeiras conseguia salvaguardar o dinheiro em aplicações que eram indexadas. E os demais, que não tinham acesso nem ao sistema bancário ou não tinham acesso a aplicações financeiras, viam seu dinheiro perder valor diariamente e por isso você podia não ter uma tributação tão expressiva. No período Brasil Colônia, quando o Brasil passou por aquela corrida do ouro, o imposto era alto, era de 20%, que era o quinto que era cobrado. É um resquício de uma carga tributária alta? Olha, na verdade, a batalha pela tributação é uma luta eterna, desde que o homem se organizou enquanto sociedade. Você tem aí a possibilidade do Estado se impor ao cidadão e arrecadar recursos para o custeio das suas atividades. Mas, por outro lado, grande parte das revoluções da sociedade ocidental também se deram por essa questão, né? A questão americana, a Revolução Francesa, eram por princípios, né, de igualdade, solidariedade, mas também por colocar limites à atuação do Estado na vida do cidadão e especificamente na tributação. E nós temos uma colonização portuguesa que acaba por ter uma visão de mundo um pouco menos, digamos, favorável ao cidadão do que, por exemplo, uma colonização anglo-saxã, onde você já teve ali durante muitos anos uma luta da sociedade para se impor perante o monarca, o legislador. Então você acaba percebendo isso um pouco, que a nossa colonização acaba por trazer um sistema tributário para o Brasil que sempre privilegiou ou procurou tributar aqueles que têm menos renda, ou em tributando quem tem mais renda, com uma carga tributária que pode ser elevada, mas que as pessoas conseguem se evadir, né? No Santo do Pau Oco, ninguém pagava 20%, né? Todo mundo escondia o ouro que estava explorando. Então, isso acabou gerando essa cultura que nós temos também de sonegação.
E falando da sonegação, o índice de sonegação no Brasil ele vem decaindo, não vem? Vem, mas ele vem decaindo muito em razão da melhoria dos mecanismos de fiscalização. Hoje você tem a possibilidade, não só na Receita Federal, mas nas receitas estaduais e municipais, de uma sofisticação muito grande dos mecanismos de fiscalização, com a informatização, com a prestação de informações declaratórias. Então, diminui. É grande ainda? Certamente é grande. Até mesmo porque nós estamos falando de sonegação quando nós pensamos no PIB formal, ou seja, aquele que nós sabemos que devem e não estão pagando. Mas nós nos esquecemos, às vezes, daquelas pessoas que sequer fazem parte do mercado formal de trabalho e de emprego, que deveriam também contribuir, não contribuem e também fazem parte dessa sonegação que acaba ficando um pouco escondida ou não percebida quando comparada com o nosso PIB formal. Além da economia informal, a gente pode falar também que o brasileiro sonega porque os impostos são elevados ou uma legislação também mais simples ajudaria na não sonegação dos impostos? Eu acho que são ambas as questões, sabe? Na verdade, eu acho que esperar do cidadão que ele pague os tributos felizes, isso não é verdade em país nenhum no mundo, mesmo naqueles países onde o serviço prestado pelo Estado é muito bom. Então, mas o primeiro pressuposto que você tem que ter é que a pessoa tem que ver ali o retorno do que ele está pagando enquanto tributo. E no segundo momento, perceber que ele está contribuindo para o desenvolvimento do país. E isso eu percebo que os contribuintes ainda não veem no nosso país. Então isso acaba gerando já uma condição que é atávica, que é comum de todos nós, de não, perceber o dinheiro como uma coisa própria, que não querer passar para o Estado, e de o Estado, quando receber, não prestar um serviço adequado ou não um serviço que não esteja à altura da expectativa do cidadão. Então, Luciano, a gente vai encerrar o primeiro bloco agora, a gente volta falando depois da reforma tributária, tá certo? Pois não. A Expressão vai para um breve intervalo e volta já.